白ひげシス。 Acertei, cravei a teoria da fruta do Luffy. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes de eu começar eu queria agradecer de verdade o carinho de todo mundo lá no Twitter. Por conta, né, da teoria, o pessoal que foi ler depois, que já começaram a sair os primeiros spoilers, o pessoal me marcando, celebrando, né, o acerto ali. Então eu queria agradecer muito de verdade todo esse carinho, que teve muita gente lá no Twitter realmente retweetando a teoria, marcando os youtubers de One Piece, os maiores youtubers de One Piece, para que eles notassem também e celebrando junto comigo, ficando feliz ali junto comigo. Então eu queria agradecer a todos vocês, né, que ajudaram a ficar ainda mais emocionado de ter acertado a teoria da fruta do Luffy. Se você ainda não viu o vídeo da teoria, tá aqui, ó, linkadinho. A thread no Twitter foi feita no dia 9 de março, antes até do capítulo 1043 ser lançado, 1044, 43. E o vídeo no YouTube também, tá linkadinho aqui em cima. Eu acho que ele foi postado no dia 10 de março também, faz um tempinho. Então essa foi cravada mesmo, eu fiquei muito feliz de ter acertado. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho deste capítulo, né? Mas a gente vai falar principalmente das pistas que o Oda deixa no mangá, na história de One Piece desde o começo, né? Que é pra gente... É meio que uma resposta para aquele pessoal que fica falando que foi forçado do nada mudar a fruta do Luffy. Então esse vídeo é principalmente pra gente mostrar que o Oda sempre pensou nisso. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é mais um vídeo de One Piece aqui pra comemorar, primeiro, o carinho de vocês, né, o fandom de One Piece aí no Twitter que tá dando, e segundo, esse capítulo enigmático, bombástico. O One Piece chegou sim em um dos ápices de sua história. Esse mangá, que é publicado desde 1997, ganhou um dos capítulos mais comentados, mais aguardados e mais bombásticos de toda a história, que é o capítulo 1044, um capítulo que mostra a verdade sobre a fruta do Luffy, né? A gente já falou disso em outro vídeo também, além do vídeo da teoria. A gente fala um pouquinho mais da relação do Luffy, do Joy Boy e do Nika. A gente fala nesse outro vídeo que tá aqui em cima, então assiste também. E agora a gente vai falar um pouco das pistas que o Oda deixou na obra desde o começo para justificar isso aqui. Antes de eu começar, também quero pedir para você tacar o dedo no like aí também e se inscrever no nosso canal. Dá uma olhada nessas outras redes sociais, porque lá também tá cheio de conteúdo de Marvel, de One Piece, de tudo que vocês imaginam de cultura pop. Bom, agora vamos para o que interessa aqui. O capítulo 1044 confirma que o Luffy tem a fruta de Nika, né? E aí os Gorosei começam a falar muitas coisas bastante interessantes sobre essa fruta. O Gorosei explica uma das maiores dúvidas que todo mundo tinha em relação a essa alteração aí, a verdadeira identidade da fruta, né? Que ele fala: seu corpo tem as propriedades da borracha. Isso é uma coisa que eu tinha falado também, que as propriedades da borracha podiam ser por conta de ser engraçado e tudo mais, só que aqui eles dão uma explicação ainda melhor, né? Eles colocam isso sim, de ser engraçado, mas tem mais coisa e faz muito sentido. Ele pode lutar da maneira que quiser, fazendo as pessoas sorrirem por onde passa. Ele é o guerreiro da libertação, guardem isso, libertação, também conhecido como Nika, o deus do sol. O despertar dará ao corpo de borracha ainda mais força e liberdade. É o poder mais ridículo do mundo. Essas são as palavras de um dos Gorosei. E esse ridículo, para quem assistia futebol americano com o Everaldo Marques, por exemplo, eu acho que tem muita ligação com o ridículo que o Everaldo Marques fala, né? Que é quando uma coisa excepcional acontece, uma coisa muito incrível acontece, um jogador faz algo muito incrível, ele fala: você é ridículo, ridículo no sentido de absurdo, de muito foda, tá ligado? Então eu acho que é nesse mesmo sentido que o Gorosei tá falando, que é o poder mais ridículo do mundo, e também por ter, né, essa liberdade toda da borracha. Então aí que entra a explicação, né, das propriedades da borracha no corpo do Luffy, porque isso daí é nítido. Ele é imune aos golpes elétricos do Enel, ele estica e tudo mais. Mais pra frente a gente vê o Luffy tentando reconhecer o corpo dele, né, falando que os batimentos dele são mais divertidos. Isso tem uma parada também, uma relação com o primeiro capítulo de One Piece, sabe? De 1997. Então, ei pessoal que fala que foi forçado. Porra, vocês realmente acham que foi forçado? Primeiro capítulo, tá? Eu vou falar disso mais pra frente aqui no vídeo. Mas eu tô muito empolgado. Nossa,
E aí a gente vai vendo aqui que o fruto do Luffy é o fruto de um deus do sol, ele não é o fruto do sol, então o Luffy não é um sol, tá ligado? Ele não vai pegar fogo igual o sol e tudo mais. É o fruto de uma divindade. Uma divindade, ela tem diversos poderes, tá? Ela não tem um poder específico. O Nika, ele é conhecido como deus do sol, deus do fogo, guerreiro da liberdade, então ele tem diversas alcunhas aí a ele. Por quê? Porque ele é uma divindade que não se limita a uma propriedade só, a um poder. Tanto que o Luffy usa sim fogo, ele usa sim borracha, então ele tem uma vasta gama de poderes e habilidades, porque a fruta dele concede uma vasta gama de poderes e habilidades. E a gente vê que o Luffy, o despertar do Luffy, isso a gente já sabia, né? Tinha muita gente especulando isso, aqui não é uma cravada igual essa daqui que a gente deu do fruto mesmo, mas uma cravadinha, né? Porque o Luffy chama o Gear 5, né? O quinta marcha dele, o despertar dele ele chama de quinta marcha. Então a gente achava que teria a quinta marcha depois do despertar, mas aqui são a mesma coisa. E esse despertar, né, ele se torna imagem e semelhança. Outra coisa que eu falei lá no vídeo de teoria mesmo, no vídeo tá tudo aí, olha aí. Então, supondo que isso aí que eu falei seja certo, que o despertar do Zoan mítico divino seja ele reencarnando tal divindade, então a volta de Nika aconteceria quando o Luffy alcançar o despertar, se tornando novamente o deus do sol e expulsando o Kaido de Wano, ajudando o Momo a abrir as fronteiras e tudo mais que a lenda engloba. Né? Que a gente fala que o despertar do fruto do Luffy faria com que ele virasse imagem e semelhança da divindade Nika, né? Então ele vira mesmo, ele está praticamente idêntico àquela silhueta que a gente vê na cabeça do Rushu, então sim, né, o cabelo e tudo mais, então sim, ele está imagem e semelhança do Nika. Mais a cravada foi pesada, tá, gente? Desculpa eu ficar falando isso toda hora aqui, mas é que eu tô muito empolgado, de verdade. E aí o Luffy tá rindo e dando um pau no Kaido, e o Kaido ele não tá puto, ele não tá assustado, ele tá feliz por o Luffy não ter morrido, e ele até pede desculpa em um certo momento, né? Eu não queria ter feito daquela forma, porque a gente lembra como o Kaido ficou, porque ele quer ganhar uma luta. Os guerreiros fortes, realmente fortes, eles não querem ganhar acima de qualquer coisa, eles querem ganhar numa luta igual, numa luta justa, né? Então isso já frustrou ele contra o Oden na época, porque ele perderia pro Oden se não fosse a interferência lá externa, né? E aqui a mesma coisa, ele e o Luffy estavam indo pro golpe final. Eu não sei se ele perderia não, acho que o Kaido provavelmente ganharia, né, se fosse mano a mano ali, ou sei lá, empataria, os dois seriam nocauteados, mas o Luffy foi atrapalhado e o Kaido só venceu por causa disso, né? Então isso tira o próprio mérito dele, né? Então por isso que o Kaido ele tá dessa forma, ele tá desolado, ele tá triste, tá chateado. É muito bacana também ver essas camadas. O Kaido ele é um tirano, ele é um ditador sim, mas ele também, né, ele tem os seus pontos positivos, digamos assim. E o Luffy, né, agora que ele tá mais feliz do que nunca, ele fala que o bater do coração dele, né, soam os tambores da libertação que saem desses batimentos divertidos aí que o Luffy fala, né, e aí ele nessa vibe extremamente feliz e alegre, ele fala pro Kaido: vamos terminar isso, não tem problema, tipo, o que aconteceu ali passou, a culpa não foi do Kaido, né, foi do agente da CP, que era um dos melhores agentes. Os Gorosseiros ainda ficam até meio que se questionando, valeu mesmo a pena a gente sacrificar o nosso agente mais poderoso? Não valeu, né, porque o Luffy não morreu, era pra ele matar o Luffy ali, até conseguiu, só que ele causou aí o despertar mais temível, né, o Luffy ele é o inimigo natural do governo mundial, o Nika é o inimigo natural do governo mundial, porque o governo aprisiona, o governo precisa manter o mundo acorrentado, né, manter ali as pessoas seguindo uma ordem, e o Luffy ele liberta essas correntes para as pessoas terem o livre-arbítrio e fazerem o que bem quiserem, entenderem, né? E é aí que fica primeiro o negócio da propriedade da borracha. Esse não é um fruto do sol, de novo digo, né? Ele é um fruto de liberdade. Ele é um fruto que concede a liberdade, e a borracha concede sim a liberdade para o corpo. Então ele pode fazer o que ele quiser. E a gente já começa por aí para falar de coisas que já foram ditas no anime que indicavam isso. Primeiro, na primeira vez que o Luffy usa a quarta marcha contra o Doflamingo, isso aconteceu em 2015, né? Então já faz um bom tempo aí, 7 anos. O Luffy sim, agora mais treinado, já conseguindo alcançar mais do poder do fruto. Isso a gente falou também no vídeo lá das marchas do Luffy, que tá bem legal e tem muita coisa que bate aqui. E aí o Doflamingo, quando o Luffy começa a usar
ali a quarta marcha, o Doflamingo fala, porra, mas essa borracha aqui ela se estica infinitamente, não vai parar? Então ele já começa a estranhar as propriedades, porque tem borracha ali, mas não aparenta ser borracha, né? E aí mais recentemente, bem mais recente, o Kaido também estranha, fala, porra, que borracha estranha, é borracha mesmo? Então temos esse ponto, né? Outro ponto é que o Luffy usa Red Rock e tudo mais. A gente achava que era pela frição ali. Meio que quando ele usa a segunda marcha, ele soltava vapor. E a gente achava que, né, esse Red Rock também seria em relação a isso. Mas a gente sabe que o Nika ele tem uma variedade muito maior de poderes. E esse despertar dele também torna as coisas como um desenho animado. É a liberdade máxima. Então o Luffy tem liberdade para fazer o que ele quiser. Entendeu? Naquele momento, ele vai alternar os traços de anime, de desenho, de, sei lá, de videogame, qualquer coisa, tá ligado? Ele tem essa liberdade pra fazer o que ele quiser com o corpo dele, com o ambiente ao seu redor, né, que é o despertar clássico aí que aconteceu com o Katakuri, com o próprio Doflamingo, né, e com o seu adversário. Quando ele segura o Kaido também adquire algumas expressões animadas. Um outro personagem que segura as pessoas e consegue um poder graças a segurá-las é o Barba Negra. O Barba Negra que é o exato oposto do Luffy, né, em todos os sentidos. Quando ele segura alguém, ele anula completamente o poder dessa pessoa. Então, o poder da fruta dessa pessoa, né? Ele aprisiona a pessoa nesse sentido de poder, enquanto o Luffy dá uma liberdade extrema de que ele, Luffy, faz o que ele quiser, né, com a pessoa que ele tá tocando. Esse negócio da dualidade é uma coisa muito interessante que o Oda vem trabalhando sempre na obra, né? Então, se a dualidade sempre foi trabalhada na obra, o Barba Negra foi apresentado já tendo a Yami Yami no Mi. Ele foi apresentado no capítulo 223 do mangá. Isso aconteceu, sabe quando? Em 2002. Em 2002 nós vemos aí quem seria, né? Quem depois seria revelado o grande antagonista. E pouco tempo depois a gente vê ele realmente usando os poderes da fruta e tudo mais. E ele tem a fruta da escuridão. Ele controla as trevas à vontade. Então ele é o escuro absoluto, né? Ele tem um poder que é basicamente um buraco negro que aprisiona tudo o que ele suga, e em compensação, aquele negócio lá que inclusive o canal do Chapéu de Palha fez um vídeo interessante, o Lipe arrasou nesse vídeo aí, falando dos dois lados da mesma moeda, e aqui nós temos um antagonista principal, que eu acho que o Barba Negra vai ser o antagonista principal. Ele tem a fruta da escuridão, que aprisiona tudo o que ela toca, enquanto isso, o Luffy tem a fruta do Deus do Sol, da luz, né? Aquele que traz luz por onde passa, ele traz o amanhecer. O Deus do Sol é mais essa parada de trazer o amanhecer para os lugares do que um sol específico, né? De fogo e tudo mais. Então, já temos essa dualidade. Um aprisiona tudo que toca e o outro liberta tudo que toca. Uma outra coisa é que o sol é luz, né? E a escuridão é trevas, é isso aí. Então, a gente tem essa dualidade desde 2002. A obra está sendo escrita em 1997, ela começou a ser escrita. Nós temos a dualidade rolando nítida e específica em 2002. Então, para o Luffy ser sim o outro lado da moeda do Barba Negra, ele teria que ter uma fruta relacionada à luz de certa forma, e ele tem. É a fruta do Deus do Sol. Então, isso daí é uma coisa que você pode usar para aquele amiguinho seu que fala que o Oda forçou, que isso veio do nada. Uma outra coisa que você pode usar contra esses amiguinhos que falam que é do nada, a gente tem no capítulo 1. Primeiro que quando o Shanks fica surpreso que o Luffy comeu a fruta, né, a gente, tipo, ele fala ali que é um dos maiores tesouros do oceano e tudo mais, ele pode sim estar falando das Akuma no Mi em geral, até porque fora da Grand Line as Akuma no Mi elas realmente são uma raridade, né, no East Blue principalmente, que é tido como o mar mais fraco, mesmo que as pessoas mais fortes tenham saído de lá, então ele pode estar falando de forma genérica, mas ele fala isso, né, um dos maiores tesouros do oceano, é aquela fruta específica. O Shanks sabia de coisas daquela fruta que muita gente não sabia, mas não é isso que eu falo do primeiro capítulo. Uma outra coisinha, tá? Antes de eu passar pra grande sacada ali do primeiro capítulo de 1997, eu tenho que falar uma outra, que é uma passagem também dos Piratas do Ruivo ali celebrando no bar, né? Que eles falam, não há nada como a liberdade. Um deles fala, não há nada como a liberdade, e realmente não há nada como a liberdade. Nada é tão poderoso quanto você ser livre, e quem traz a liberdade é o Luffy, que comeu o fruto do guerreiro da libertação do Deus do Sol, Nika. Só que aí, gente, aqui nós temos na página 29 do capítulo 1 de One Piece de 1997, a grande cena que o Luffy diz o seguinte a um dos vendedores ali da vilazinha dele. Ele fala, depois de comer a Gomu Gomu no Mi, eu fiquei mais feliz.
e ele se estica formando um sorriso. Então, ele diz com todas as letras que ele ficou mais feliz, né? Nika também é, como foi usado também no capítulo 1043, uma onomatopeia para sorriso, e ele falou que ficou mais feliz e esticou a pele dele fazendo um sorrisão. A gente vê que o Luffy ele sempre foi sorridente, né? Antes dele consumir o fruto, os piratas do Ruivo lá do Shanks estavam rachando o bico com ele, falam que ele é muito engraçado. Ele estava sorridente lá porque ele queria virar um pirata. Quando ele recebe a comida ele fica muito feliz e tudo mais, ele faz as palhaçadas dele. Só que ele tinha, além de ser sorridente, ele era um pouquinho ranzinza, né? E aí ele foi ficando cada vez mais feliz. Isso no primeiro capítulo de One Piece. Ele fala: depois de comer a Gomu Gomu no Mi, eu fiquei mais feliz. Agora, no capítulo 1044, ele fala: meu batimento cardíaco soa tão divertido, esse é meu ponto mais alto, né? E não para de rir, ele tá muito, muito feliz. Ele chegou no ápice da felicidade, ela começou quando ele consumiu esse fruto, né? E tem aquele negócio da Zoan, de você já meio que saber do fruto, tal, já sentir os efeitos do fruto logo de cara. Ele já começou a ficar mais feliz no momento em que ele consumiu a fruta, que tem essa relação com a felicidade. Ele assume até um aspecto meio caótico de riso, assim, parecido com o Máscara do Jim Carrey mesmo, tá ligado? Então, gente, finalizando aqui o vídeo, só para explicar certinho, as propriedades da borracha são pela liberdade, né? A borracha concede a liberdade ao corpo humano, tanto que ele não tem aquelas amarras das articulações, que foi o que eu falei também num outro vídeo. São todos no link aí, depois vocês assistem, né? Ele pode sim se articular dessa forma que vocês estão vendo aí, né? Forma de desenho animado, com o braço girando e tudo mais, sem osso, sem cotovelo, sem nada, redondinho. Então é por isso que é borracha, tá? Inclusive com esse tom mais leve, com esse cabelo de fogo aí, ele tem um quesinho de Curupira, né? Tem muita gente falando disso, inclusive no Twitter. A gente pode trazer em outro vídeo futuro, até porque o Luffy é brasileiro, Curupira também é do nosso folclore, mas ficou muito parecido também vendo essa imagem assim. É por essa liberdade, porque o Nika, ele não é só o deus do sol, ele é aquele símbolo de liberdade. Então, se ele é símbolo de liberdade, ele traz liberdade não só nesse sentido de libertar povos e tudo mais, mas também no sentido mais óbvio da palavra liberdade. Ele concede a liberdade ao corpo, que pode virar o que quiser. Então, gente, basicamente é o seguinte: uma das características do deus do sol, né, da divindade Nika, é ter o corpo de borracha, justamente por dar essa liberdade, por fazer as pessoas sorrirem e tudo mais. E quem consome o fruto do deus do sol Nika, então ganha essa habilidade que vem junto com todas as outras habilidades do fruto, né? E aí a gente tem aqueles diversos as outras pistas que Oda já vinha dando, foram elas que eu usei para fazer a teoria em primeiro caso, né? A teoria lá do dia 9 de março, ela não saiu do nada. O Oda tinha colocado sim pistas para justificar essa mudança, e eu só acertei porque ele colocou lá, gente, tá na nossa cara, então não é nada forçado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Falarei mais do capítulo 1044 do One Piece. Pessoal que tá aqui na oficina também, sentindo falta dos vídeos da Marvel, Cavaleiro da Lua tá chegando, tem vídeo de Marvel também na semana que vem, então fiquem ligados aí, a gente vai conseguir falar de tudo. E antes de eu finalizar, eu queria agradecer ao Oda por nos presentear com essa obra maravilhosa que é One Piece. E para finalizar esse vídeo, eu vou usar um trechinho do vídeo anterior de One Piece que eu fiz, que eu amei esse trecho. O som dos tambores da libertação vieram do voltar do bater do coração do Luffy. A aura da reencarnação de Joy Boy traz o som da liberdade, traz a sensação de nostalgia a Zunisha, que diz: ele está de volta, Joy Boy está aqui. E as fronteiras de País de Wano serão abertas e Kaido será expulso de lá. A partir desse batucar, o povo do País de Wano voltará a ser um povo livre. A partir, né, dos tambores da libertação tocarem com a batida do coração do Luffy, o povo de Wano volta neste momento sim a ser livre. O Wano já é livre, eles só não sabem ainda.